Você sabia que o Jäger mais rápido de toda a frota da PPDC pesa mais do que o Cherno Alpha? Na minha defesa, é isso que tá escrito no artbook oficial, Pacific Rim Man Machines and Monsters. Cara, mas relaxa porque eu te explico tudo no vídeo de hoje. Fala, meu querido, eu sou o Gabriel, tudo tranquilo? Hoje o assunto é o Tacit Ronin, o Jäger japonês que carrega o título de mais rápido de toda a frota da PPDC, mas que esconde uma quantidade de detalhe que a maioria dos fãs de Pacific Rim nunca parou pra juntar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Pra você entender o Tacit Ronin, você precisa entender rapidinho o contexto em que ele nasceu. Segundo a lore oficial, o primeiro kaiju a atacar foi o Trespasser, em São Francisco no ano de 2013, e esse ataque abriu o que a franquia chama de K-Day. Depois de um quarto ataque, só que dessa vez em Sydney, na Austrália, em setembro do mesmo ano, o engenheiro Jasper Schoenfeld propôs, numa conferência em Seul, a ideia de construir robôs gigantes controlados por pilotos humanos. É desse projeto inicial de resposta rápida ao ataque dos kaijus que nasce a primeira geração de robôs, os Mach 1. E é exatamente nessa primeira leva que o Tacit Ronin se encaixa ao lado de nomes como Cherno Alpha, Coyote Tango e o próprio Romeo Blue. Antes de mais nada, cara, vamos deixar uma coisa clara, tá? Porque isso confunde muita gente. O Tacit Ronin não aparece quase nada no primeiro filme de 2013. No longo ele só entra como uma carcaça, jogado no Oblivion Bay, cara, o cemitério de Jägers desativados com o corpo partido ao meio. A vida real dele, o que ele faz, quem pilotou, como ele lutou, isso tudo mora fora do filme, na HQ Pacific Rim Tales from the Drift, lançada pela Legendary Comics, e no artbook Man Machines and Monsters. Ou seja, cara, quase tudo que eu vou contar aqui pra você hoje vem de material que boa parte do público que só assistiu ao filme nunca leu. Vamos à ficha técnica, que é o ponto de partida. O Tacit Ronin é um Jäger Mark I, construído pela Pan Pacific Defense Corps e lançado oficialmente em 6 de dezembro de 2015. Ele é um dos primeiros Jägers japoneses a entrar em operação junto com o Coyote Tango. Segundo o artbook oficial, ele mede 244 pés de altura, o equivalente a 74,37 metros, e pesa 7.450 toneladas. O núcleo de energia é um reator com combustível actinídeo 235 e o sistema operacional interno é chamado de STELI-CM. Em termos de atributos, cara, o artbook dá as seguintes notas para o Tacit Ronin: velocidade 8, força 7 e armadura 3, numa escala que vai até 10, tá? E cara, guarda esses números porque eles vão ser importantíssimos daqui a pouco quando eu comparar ele com o próprio Cherno Alpha. E sobre o nome Tacit, em inglês quer dizer silencioso ou não dito, uma referência a algo implícito que não precisa de explicação. E o Ronin é o termo japonês para samurai que perdeu o seu senhor, um guerreiro sem mestre. E essa escolha de nome não foi um acidente, tá, cara? O roteirista Travis Bicham, criador do universo de Pacific Rim, comentou em 2013 no Tumblr dele que queria muito colocar o Tacit Ronin num graphic novel própria. 3 anos depois, em 2016, esse desejo acabou virando realidade com o lançamento de Tales from the Drift. E tem um detalhe de bastidor que reforça o carinho da produção por esse Jäger específico. A NECA, fabricante oficial de action figures de Pacific Rim, lançou a figura de 7 polegadas do Tacit Ronin na série 4 da linha, em outubro de 2014, antes mesmo do quadrinho sair. Ou seja, cara, o boneco existiu antes da história em quadrinho contar a origem dele. Agora vem a pergunta que dá um título ao vídeo: por que o Tacit Ronin é considerado o Jäger mais rápido da frota? A resposta, cara, tá na própria ficha técnica que eu acabei de ler. Repara, velocidade 8, mas armadura só 3. Segundo o material Man Machines and Monsters, o Tacit Ronin é levemente blindado, o que permite maior velocidade e agilidade para evitar ataques de kaijus. Só que existe o outro lado da moeda, cara? Esse Jäger tinha dificuldade de aguentar o peso de um corpo de um kaiju, sendo derrubado facilmente por qualquer coisa acima de um categoria 2. Ou seja, cara, o design é uma troca consciente. Ele abre mão da blindagem pesada para poder ganhar mobilidade, mas isso tem um preço em combate contra kaijus maiores. Esse padrão de projeto não é exclusividade do Tacit Ronin dentro do Japão. O Coyote Tango, que é um outro Mark I japonês que estava estacionado junto com ele, segue exatamente a mesma lógica. Blindagem leve para poder ganhar velocidade e conseguir esquivar de ataques, ao invés de bloquear ou tentar aguentar o impacto. Então dá pra gente falar de uma escola de engenharia japonesa dentro da PPDC, nesse início de programa Jäger. Enquanto outros países apostaram em resistência, o Japão apostou em agilidade e evasão como estratégia de sobrevivência. Isso faz sentido histórico dentro da cronologia dos kaijus também. O Japão, geograficamente próximo da brecha no fundo do Pacífico, tinha kaiju chegando com mais frequência, então faz sentido eles pouparem tempo, na construção dos Jägers. Só que vale reforçar que o Coyote Tango não era uma cópia do Tacit Ronin. Ele tinha um perfil de armamento bem diferente, tá? Segundo o material
material da PPDC, o Coyote Tango carregava 2 canhões de morteiro balístico de longo alcance, pensados para poder atingir o Kaiju à distância, antes mesmo do combate corpo a corpo começar, além de um sistema retrátil no antebraço chamado VPI Energy Caster, considerado altamente experimental na época do lançamento dele. Ou seja, cara, o Coyote Tango combinava a mesma leveza de blindagem do Tacit Ronin com uma opção de ataque à distância que o Tacit Ronin simplesmente não tinha. O Ronin, por sua vez, foi desenhado quase inteiramente para combate corpo a corpo, com as Fang Blades como arma principal e os canhões Gatling do peito como apoio secundário. 2 Jaegers da mesma geração, cara, do mesmo país, com a mesma filosofia de velocidade, mas com abordagem de combate bem diferente. E para fechar esse comparativo, vale contar o que aconteceu com o Cherno Alpha lá na frente, porque isso também é canônico e mostra outro lado da moeda. Segundo o próprio filme de 2013, o Cherno Alpha foi um dos últimos 4 Jaegers ainda ativos, antes da operação Pitfall, ao lado do Gypsy Danger, do Striker Eureka e do próprio Crimson Typhon. Ele acaba destruído durante a batalha de Hong Kong pelo Kaiju Letterback. Então, mano, nem toda aquela blindagem segurou pra sempre. É um contraponto bem interessante, né? Porque o Jaeger construído para poder resistir foi derrubado pelo peso do adversário, enquanto o Tacit Ronin, construído para fugir do peso do adversário, também tinha o próprio limite, só que do lado oposto da equação, sabe? E aqui entra o comparativo que eu prometi, o Cherno Alpha, cara. Segundo o próprio material oficial, o Cherno Alpha, cara, é russo, também um Mark I com uma altura de 280 pés, ou seja, mais alto que o Tacit Ronin. Só que a ficha de atributos dele é praticamente o espelho invertido, velocidade 3 contra os 8 do japonês, e a armadura 10, né, o valor máximo contra o 3 do Tacit Ronin. O Cherno Alpha é descrito pela própria wiki oficial como um dos Jaegers mais pesados, mais antigos e mais bem blindados, e também um dos mais lentos, tá? Ele usa punhos chamados Z14 Tesla Fists, que soltam descarga elétrica, e uma turbina incineradora que solta um jato de calor capaz de queimar através da pele de um Kaiju a queima-roupa. Os pés dele têm espinhos que travam no fundo do oceano, funcionando quase como uma âncora para ele conseguir se firmar e trocar golpes sem ser arrastado. É um Jaeger bem pensado para ficar parado e conseguir resistir, segundo o material de produção. Só que agora vem uma curiosidade que praticamente ninguém comenta. Segundo o próprio filme, o Cherno Alpha é citado como o Jaeger mais pesado, com 2.412 toneladas. Só que o artbook Man Machines and Monsters contradiz isso. Lá ele afirma que o Cherno Alpha pesa 6.912 toneladas. E eu falo isso porque, em teoria, não faz sentido o Tacit Ronin ser mais pesado que o Cherno Alpha, né, e ser mais rápido que ele. Infelizmente, cara, essa é uma inconsistência dos materiais oficiais. Mano, agora vamos falar de armamento, porque aqui mora outra pergunta que muita gente faz e poucos sabem responder. Porque o Tacit Ronin nunca usou lâmina aquecida, tipo a que os outros Jaegers usam. Primeiro, mano, o que ele tem? Ele tem 2 Fang Blades, que são lâminas retráteis instaladas embaixo de cada pulso, feitas para combate corpo a corpo. Quando elas não estão em uso, elas se recolhem para trás, escondidas atrás do punho fechado. Além disso, ele carrega canhões Gatling instalados no peito para ataque à distância e 2 jatos na parte de trás das costas, que servem para dar um impulso extra de propulsão, o mesmo tipo de sistema usado depois do Gypsy Danger no Crimson Typhon. O estilo de luta dele tem até um nome oficial, tá, cara, que é o Shikon Kobushi, e é traduzido como o caminho do punho presa, e o golpe de assinatura se chama Cobra Strike. Agora, sobre a ausência da lâmina aquecida, cara, isso tem uma explicação que passa direto pela questão do Kaiju Blue, e é aqui que o vídeo começa a conectar tudo, tá? A gente não pode esquecer que o Tacit Ronin é um Mark I, eles não sabiam absolutamente nada sobre os Kaijus, eles só sabiam que precisavam acabar com eles, não importava o que custasse. E fora também que eles não tinham tempo para ficar elaborando armas específicas, né? E por causa disso, foi só os Jaegers de gerações mais avançadas que passaram a usar armas que já vêm com um sistema de cauterização embutido, para poder queimar o ferimento no mesmo instante que ele é cortado, evitando que o sangue tóxico escorra e contamine a região. O Tacit Ronin, sendo um Mark I, é de uma geração anterior a essa tecnologia, entende? Isso explica porque Jaegers japoneses como o Tacit Ronin e o Coyote Tango priorizavam combate em baias, em um mar aberto, longe do centro das cidades, porque nessas regiões tinha mais pessoas, então quanto menos gente exposta ao vapor tóxico, melhor. Aí uma curiosidade, cara, segundo entrevistas de produção, o diretor Guilherme Del Toro e a equipe de design escolheram a cor azul pro sangue do Kaiju de propósito, tá? Pra poder reduzir a quantidade de sangue vermelho em tela, cara, e ainda assim deixar claro visualmente que aquilo contamina tudo ao redor, feito um mofo maligno se espalhando, sabe? Segundo a descrição usada pela própria produção, tá? Agora vamos para as lutas de verdade, contadas na HQ Tales from the Drift, que é o que a gente gosta. A primeira batalha documentada acontece em 21 de junho de 2016, na Baía de Tóquio, contra o
Kaiju Itaki, classificado como categoria 2. Como a HQ mostra, o Tacit Ronin chega na Bahia e é emboscado, porque Itaki já estava rodando o local antes da chegada do Jäger. O ataque é forte o suficiente para poder danificar o reator nuclear do robô e deixar os dois pilotos, o Duck e a Kaori, inconscientes dentro do Compod. Só que, segundo a própria HQ, o Itaki hesita tempo suficiente para eles recuperarem a consciência e voltarem à luta. Quando o Tacit Ronin tenta repetir um movimento de ataque, o Itaki agarra o pulso dele e rasga a blindagem do peito, o que compromete ainda mais o estado dos pilotos. Nesse momento, a luta quase termina mal, cara. O Itaki tenta forçar o Tacit Ronin para dentro da água numa tentativa de afogar os pilotos, só que quem entra para resgatar a situação é o Coyote Tango, o parceiro de Shatterdorn do Tacit Ronin, e acaba segurando o Itaki tempo suficiente para o outro Jäger se recuperar. Quando o Itaki joga o Coyote Tango para longe, o Tacit Ronin retoma o combate, avança contra o Kaiju e corta o peito dele ao meio com as Fang Blades, encerrando a luta. Esse é o primeiro kill confirmado do Tacit Ronin, e ele só existe registrado dentro dos quadrinhos, não aparece em nenhum momento do filme, tá? A segunda luta documentada é ainda mais pesada, e ela praticamente encerra a carreira ativa da dupla Gesop. 2 semanas depois da batalha contra o Itaki, em 5 de julho de 2016, o Kaiju Ragnarok, também categoria 2, tá? Emerge da brecha e avança em direção a Tóquio. Segundo a HQ, o primeiro Jäger a ser mandado para conter o Ragnarok não é o Tacit Ronin, e sim o Victory Alpha, porque tanto o Coyote Tango quanto o Tacit Ronin ainda estavam fora de operação, se recuperando dos danos da luta anterior contra o Itaki. O Victory Alpha entra em combate, mas é destruído pelo Ragnarok, o que deixa Tóquio sem nenhuma defesa naquele momento. E é aqui que o Marechal Hikai, no comando da Shatterdorn, dá ordem para o Tacit Ronin sair mesmo sem estar 100% recuperado. A luta contra o Ragnarok é descrita como curta, cara. O Tacit Ronin consegue cortar a parte superior do corpo do Kaiju logo de cara, mas o Ragnarok revida e joga o Jäger para trás, tentando ganhar vantagem. Em seguida, o Kaiju tenta arrastar o Tacit Ronin para debaixo d'água, só que o robô mantém a vantagem na disputa corporal, consegue cravar a lâmina nas costas do Ragnarok, atravessa o corpo até o peito e divide o Kaiju ao meio, matando ele ali mesmo. Só que essa vitória vem com um custo bem alto, tá? Segundo a própria HQ, o Duck e a Kaori sofreram danos no sistema nervoso quando o sistema PONS, que é a base tecnológica do Drift entre os pilotos, sofreu uma sobrecarga durante o combate. Os dois morrem de sobrecarga neural logo depois da morte do Ragnarok. Mesmo com o Tacit Ronin saindo intacto da luta, é um final que reforça uma coisa que a franquia sempre deixa clara, cara. O robô pode sobreviver, mas o corpo humano dentro do Compod tem um limite bem mais frágil, né? Então, fazendo as contas, o Tacit Ronin tem 3 Kaijus confirmados na conta dele. Segundo o artbook oficial, 2 estão documentados com nome e data, que é o Itaki e o Ragnarok. O terceiro aparece registrado na tabela oficial de kills do Jäger como um Kaiju sem nome, sem data e sem local confirmado, derrotado em combate solo. Até hoje, esse terceiro kill não tem explicação detalhada em um material lançado, o que faz dele um mistério real dentro da continuidade. Não é uma teoria de fã, tá, cara? Isso daí tá escrito no material oficial. É assim, né, cara? O Tacit Ronin é um caso interessante, porque ele mostra uma coisa que a franquia não deixa tão explícita, né, no filme, mas que o material expandido revela muito bem. Dentro do próprio programa Jäger, cada país adotou uma filosofia de engenharia diferente logo na primeira geração de robôs, Mark I. Enquanto a Rússia apostou em blindagem máxima e resistência prolongada, como o Cherno Alpha, o Japão apostou em velocidade e evasão, com o Tacit Ronin e o Coyote Tango, mesmo sabendo que essa escolha deixava o robô vulnerável contra Kaiju de categoria mais alta. E o preço dessa escolha apareceu na prática, né? Sem lâmina aquecida, sem armadura reforçada, dependendo só da agilidade e da técnica de luta corpo a corpo para poder sobreviver contra criaturas que na maioria das vezes tinham vantagem de tamanho e de massa. Meu parceiro, já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço, é nóis, tchau!